Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Você já sabe onde achar Amós, né? Na sua Bíblia, não sabe? Amém? Vamos ler então. Capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Repetindo: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amém? Amém. Feche os olhos, oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Usa a minha vida, Pai, como instrumento da Tua palavra. Fala aos corações dos que estão aqui, dos que estão no Facebook, que verão no YouTube. Pai, fala com cada um nessa hora, nesse momento, em nome de Jesus. Dá entendimento e abre o coração, meu Deus, para que a Tua palavra venha penetrar, venha ser plantada e venha dar frutos a 100, a 60 e a 30 por um, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode se assentar? Obrigado. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, com vocês hoje, nas próximas 2 horas, sobre esse tema, fome e sede da palavra. Fome e sede da palavra. Amós fala de um tempo em que as pessoas teriam fome e sede, não de água ou de pão, fome de pão, sede de água, mas fome e sede da palavra do Senhor. E de tal maneira que as pessoas, elas iriam errantes, sem direção, iriam por toda parte, procurando, buscando a palavra do Senhor, porém elas não achariam, elas não encontrariam. Nós sabemos, irmãos, que historicamente, no período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve 400 anos, de Malaquias até a aparição de João Batista, 400 anos. E os estudiosos dizem que esse é o tempo do silêncio. É um tempo em que Deus não falou com as pessoas, não falou com Israel, não falou com o mundo, que Deus ficou em silêncio. Assim dizem os estudiosos, os teólogos. Não houve palavra profética, palavra de Deus, que pudesse ser escrita ou apenas falada durante 400 anos. E aí eu entendo um pouco, porque quando João o Batista, ele pregava no deserto, as pessoas iam ouvi-lo, porque havia uma fome, havia uma sede do profético, da palavra de Deus, trazida aos homens através de um profeta, de um homem, de uma pessoa que Deus havia escolhido. E as pessoas então iam até os desertos, aos lugares ermos, para ouvir a mensagem de João Batista. Havia fome e sede da palavra de Deus. Eu creio, irmãos, que nós vivemos em um tempo que existe muita
pregação, mas pouco evangelho. De alguma forma, apesar de haver muita pregação, a palavra do Senhor tem se tornado rara em nossos dias. Tem se tornado algo pouco falado. Apesar de que muitos se declaram cristãos, frequentam igrejas, mas nós vivemos um tempo de decadência espiritual na vida dos cristãos, de modo geral. Eu não falo apenas de uma igreja como a nossa, mas no sentido geral. Apesar de muitos buscarem a Deus nas igrejas, em muitas igrejas e em muitos lugares, existe uma carência do Evangelho, existe uma carência da palavra de Deus na vida da igreja, na vida, no púlpito, nas reuniões, nos cânticos, nas músicas, em casa, no lar. Existe uma carência da palavra de Deus, do Evangelho, nos negócios, nas empresas. Há uma decadência espiritual de pessoas e de igrejas locais. Vivemos dias onde muitos cristãos têm se esfriado espiritualmente, e por causa disso estão vivendo um cristianismo fraco e sem um testemunho de fé. Não há um testemunho poderoso da fé. Nós vemos pessoas que se dizem cristãs o tempo todo tropegando, o tempo todo vacilando, o tempo todo vivendo de uma maneira que não impacta as pessoas, que não atrai o mundo ao seu redor, a Deus e a Cristo. Não tem um testemunho atraente. Então não podemos dizer que a igreja, que os cristãos estão vivendo o extraordinário de Deus, porque não é verdade em muitos casos. Queridos, cristãos têm vivido com as suas finanças atadas, não consegue prosperar financeiramente. Cristãos têm vivido conflitos familiares em suas casas, em suas famílias. E muitos estão lutando contra a culpa, lutando contra os seus fracassos, seus sentimentos de fracasso, de derrota. E aí, como é que muitos têm buscado enfrentar essa situação em suas vidas? Como é que muitos cristãos têm procurado lutar contra isso? Muitos cristãos têm procurado lutar, tentando voltar a ter em suas vidas emoções, grandes emoções, procurando muitas vezes participar de uma igreja que de alguma forma os seus egos são massageados, e ter um momento de fé, de expressão de fé, em que se arrepiam, em que sente fortes emoções, achando que isso é a solução para que saiam da decadência espiritual. E aí muitos se tornam peregrinos na fé, não no sentido de estar desligado do mundo, mas no sentido, peregrinos na fé, no sentido de não parar em nenhuma congregação. São pessoas que escutam de algo, sentem a decadência, o vazio, e aí começam a saltar de galho em galho, procurando aqui e acolá um lugar que possam se sentir melhor, que possam se sentir massageados.
E normalmente, quando pessoas assim se deparam no novo ambiente, num lugar bem organizado, num ambiente bem preparado, elas sentem isso. Então elas acham que encontraram a solução para a sua decadência espiritual. Mas depois de alguns meses, tudo volta a ser como era antes, porque não tratou da causa, mas apenas tratou dos efeitos, das coisas externas, mas não tratou das coisas profundas e internas. Queridos, muitas igrejas, e nós somos tentados a suprir as carências espirituais das pessoas. Muitas vezes, igrejas bem intencionadas, outras nem tanto, tentando dar aos seus participantes aquilo que eles querem ouvir e aquilo que eles buscam. Então nós vemos que as igrejas de sucesso são igrejas que existem as promessas de bênçãos, as promessas de milagres, as promessas de prosperidade, as promessas de riqueza. As igrejas, muitas delas, estão dando isso às pessoas, as pessoas estão vindo, e as pessoas estão se chegando aos montes. E quando outros veem que isso dá resultado, que isso atrai pessoas, começam a fazer a mesma coisa, começam a repetir a mesma coisa, para que possa ter gente, para que possa dar resultado, para que possa crescer. Mas, queridos, com o tempo, as pessoas vão se frustrando, vão se decepcionando, e o que vemos acontecer na vida de muitos cristãos? Mais desânimo, mais frieza espiritual, e até em alguns casos, pessoas abandonando a fé completamente, se afastando totalmente da vida e da comunhão da igreja. E aí nós vemos algumas coisas incríveis, como algumas igrejas em um mês estarem repletas de pessoas e no mês seguinte estarem completamente vazias e até fecharem as suas portas. As pessoas foram embora. Sabe, irmãos, as misturas estão enfraquecendo os cristãos e a igreja. As misturas estão enfraquecendo os cristãos e a igreja. Dos nossos púlpitos, dos lugares de pregação, se ouve muitas coisas, mas muito pouco da palavra do Senhor e do seu evangelho. Tem se misturado a palavra do evangelho com muitas outras coisas. Talvez alguém pergunte: como assim, pastor? Tem se falado em muitos púlpitos, em muitas igrejas, como enriquecer. Tem se falado em direito da pessoa ser feliz, um discurso agradável aos seus ouvintes. Tem falado do direito que a pessoa tem de estar por cima e nunca por baixo. Tem falado de um sucesso em que os inimigos dos cristãos fiquem na plateia e aplaudam o cristão que está no palco. Tem se pregado muito dessas coisas dos púlpitos, nas canções, nas pregações e na vida de muitas igrejas. Nas igrejas tem se falado de política e políticos. E não é errado falar de políticas e políticos, mas muitos têm apresentado esse tema do púlpito da igreja como se a ideologia tal fosse a que vai salvar, como se o candidato tal fosse o redentor que vai transformar tudo na vida das pessoas. Então isso é uma mistura que muitas vezes tem entrado nos púlpitos e na vida e na mente dos cristãos. Isso tem debilitado as forças da igreja. Queridos, pessoas cristãos ou cristãs,
tem devotado o seu tempo, suas conversas, suas postagens nas redes sociais, tem dedicado tempo para falar do seu partido preferido, do seu político preferido, às vezes, ou muitas vezes, para falar do seu time preferido, para defender o seu time preferido, mas nada ou quase nada tem falado de Jesus Cristo, tem falado do Salvador, tem falado do Senhor. Cristo não é o centro, Jesus não é o centro de suas vidas. Outras coisas têm misturado a fé, têm misturado a visão, têm misturado os sentimentos, a devoção das pessoas. Devido a estas misturas, a palavra pura do Evangelho tem se tornado rara em muitos púlpitos, entre os cristãos em nossos dias. Isso, sem dúvida, é uma das principais causas de decadência da igreja e dos cristãos em sua fé. Às vezes, na igreja há muito barulho, mas vivemos dias de fome e sede do Evangelho, fome e sede da palavra de Deus. As pessoas muitas vezes, elas vêm com o coração sedento, com a alma aberta, desejando Deus, desejando Cristo, mas elas saem cheias de outras coisas, que não é o próprio Senhor, que não é a própria mensagem do Evangelho. Queridos, em 1 Samuel 3:1, a palavra diz que no tempo de Samuel, a palavra do Senhor era rara. Era rara. Havia profetas, havia sacerdotes, melhor dizendo, família de Eli, o próprio Eli, mas não havia Deus falando, não havia a mensagem profética de Deus. Era raro, não era frequente. Sabe, irmãos, a mistura que muitas vezes tem nas igrejas, nos púlpitos, na vida dos cristãos, tem a ver com as suas prioridades, com as suas prioridades de vida, com as nossas prioridades de vida. Queridos, veja bem, quando nós chamamos a igreja, o povo, apenas para estudar a Bíblia e orar, vem poucas pessoas. Não vem quase ninguém, vem poucas pessoas. Chamamos as pessoas, vamos aprender a palavra, vamos ter um tempo de oração, de intercessão, vamos priorizar os interesses de Deus em nossa vida, de santidade, de amadurecimento espiritual, de comunhão, de testemunho. A frequência nessas reuniões são mínimas. Em todo lugar, em todas as igrejas, a frequência é mínima. Mas se nós trouxermos uma pessoa eloquente e uma pessoa que diga que vai ter milagres, que vai ter curas extraordinárias, que Deus vai prosperar, então, queridos, pode ter certeza, essa reunião, ela vai ser divulgada, ela vai ser anunciada e vai ter muita gente presente. Qual é a razão? As nossas prioridades. Nós estamos buscando apenas os nossos interesses. Estamos apenas pensando naquilo que precisamos, naquilo que achamos que devemos ter em nossa vida. O que acontece, irmãos, que muitas vezes nós estamos como no mercado ou shopping gospel. Muitas igrejas têm oferecido ao público, aos seus consumidores, o produto que eles desejam e não o Evangelho. Então, se as pessoas estão tendo no mercado gospel aquilo que elas estão buscando de prosperidade, de cura, de milagres, então elas estão presentes porque é de seu interesse. Mas os interesses do reino de Deus,
os interesses da santidade, os interesses do crescimento espiritual, da comunhão cristã, quase que não existe. Em muitos corações não há essa prioridade na vida. Essas misturas estão enfraquecendo a igreja e os cristãos. Quando nós falamos de evangelho, irmãos, nós falamos muitas vezes, claro que nós falamos que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus provê, que Deus, nós oramos por isso, oramos por cura. Sim, existe essa faceta do evangelho, mas também existe a faceta da cruz, a faceta da dor, a faceta, muitas vezes, de sermos desinstalados da nossa acomodação. Existe essa realidade e não podemos esconder isso da mensagem da cruz, da mensagem de Jesus, da mensagem do evangelho. O que é que pode nos livrar da decadência espiritual? O que é que pode livrar a igreja de ir se enfraquecendo, sumindo as pessoas até se acabar? O que é que pode impedir essa decadência? O que pode impedir a decadência da minha célula, a decadência do meu ministério, do ministério A, B ou C da igreja? O que é que pode impedir a decadência espiritual de um irmão, de um cristão, de uma família que está fraca espiritualmente, está sem forças? O que é que pode impedir que continue essa decadência? Eu quero falar sobre a importância do Evangelho de Deus para revitalizar a fé no cristão. Queridos, a palavra de Deus, o Evangelho, tem o poder de nos levantar e nos sustentar espiritualmente. Vou repetir isso. A palavra de Deus, o Evangelho, tem poder de nos fortalecer e de nos sustentar espiritualmente. Somente Ele, somente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é essencial ao coração humano. Há uma sede no mais profundo, há uma fome no mais íntimo, há uma fome no coração do ser humano por algo de real, por algo de verdadeiro, por algo que dê sentido à sua vida, por algo que lhe dê razão para viver. E nós encontramos isso na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, na glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Jesus, queridos, Jesus disse em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Não podemos falsificar ou misturar a palavra de Deus em nada, porque se nós falsificarmos a palavra de Deus, se misturarmos a palavra de Deus, ela perde o seu poder. Se nós quisermos ajudar a palavra de Deus, omitindo, ocultando, colocando alguma coisa, enfeitando com coisas que fora da própria palavra, querida, isso vai fazer a palavra perder o poder. Temos que ser fiéis ao falarmos, ao ensinarmos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Escute bem, a palavra de Deus sustenta o universo físico e o universo espiritual. A palavra de Deus sustenta. Hebreus 1:3, na parte A: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu
poder. Quando Deus criou a terra, Deus criou o mundo, Ele usou a sua palavra. E todo o universo está de pé porque é sustentado pela palavra de Deus. Tanto fisicamente como espiritualmente, nós somos sustentados pela palavra de Deus. O espiritual gerou o natural. O espiritual gerou o físico. O espiritual sustenta o físico. É a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus? A salvação da vida, ou mundo espiritual e do mundo físico, ou vida natural, se dará e se dá mediante a palavra de Deus. Escute bem. É pela palavra de Deus que o destino final do mundo já está traçado, com as cores da esperança e da vitória. Porque a palavra de Deus, ela declara, por causa de Jesus, que pode abrir o livro que conta a história da humanidade, conforme Apocalipse 5. Essa palavra diz: haverá uma nova terra e haverá um novo céu. Amém, queridos? A palavra de Deus nos garante que a justiça vai prevalecer, que a verdade vai prevalecer, que a bondade vai prevalecer, e haverá um novo céu, mundo físico, e haverá um novo céu, mundo espiritual. Mas no final de todas as coisas, Deus vai reinar do mundo espiritual sobre o mundo físico, e não haverá uma separação, mas o reino do Senhor vai dominar todas as esferas do universo. Você pode dizer glória a Deus? É pela palavra de Deus que isso vai acontecer. Então, meu irmão, olha aqui para mim. Se você se sente fraco na fé, desanimado, cansado, busque na sua vida colocar a palavra de Deus. Busque meditar na palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Cante a palavra de Deus. Acorde pela manhã declarando que Jesus é maravilhoso, que Jesus é o Senhor. Em qualquer circunstância, em qualquer situação da sua vida, seja na área emocional, seja alguma luta pessoal, declare a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Não viva pelas emoções, não viva pelas circunstâncias, mas viva pela palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Nisso está a sua vitória. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você pode dizer glória a Deus? Pela fé. Irmãos, se você perguntar para um cristão que se afastou da igreja, qualquer igreja, na maioria dos casos, se você perguntar para esse cristão: irmão, você se afastou da igreja, mas você tinha um tempo a sós com Deus? Você tinha na sua vida um tempo de oração e de leitura da palavra? Você pode ter certeza que a maioria das pessoas que se afastaram da comunhão, elas não tinham tempo a sós com Deus. Elas não tinham tempo com a palavra de Deus. E é por isso que se enfraqueceram, e é por isso que desanimaram, não souberam tratar com o conflito familiar, não souberam tratar com as emoções, com as dificuldades, porque eles não tinham fortalecimento na palavra, um enchimento da palavra, uma renovação diária com Deus. Olha aqui para mim, querido. Às vezes eu fico constrangido, porque eu percebo, na minha experiência pastoral e cristã, que a maioria dos cristãos, olha aqui para mim,
querem servir a Deus sem buscar a palavra, querem ser cristãos sem conhecer Jesus, sem conhecer o Evangelho. Eu quero dizer para você que se você quer viver a sua vida cristã dessa maneira, você não é um cristão. Não é. Sinto muito. Você não é um cristão. Você é um frequentador de igreja. Você é um membro de uma igreja. Você gosta de pessoas da igreja. Você frequenta a igreja. Mas você não conhece o seu Senhor. Você não conhece o seu Salvador. Você não ama a palavra. Você não é transformado por Ele. Você não enfrenta as suas lutas com a sua palavra. Você está enfrentando de outras maneiras. Você está enfrentando com outros pensamentos. Você está enfrentando de uma forma humana. Você não está guerreando a guerra espiritual que você deveria guerrear. É a palavra de Deus que revitaliza a nossa fé. Queridos, para cada estação de sua vida, o próprio Deus, mediante o Espírito Santo, já tem preparado um alimento espiritual para te fortalecer. Para cada etapa da sua vida, para cada momento difícil da sua vida. Mas você precisa buscar a palavra de Deus, o Evangelho. Você precisa apresentar a Deus as suas necessidades. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que nós cristãos, membros da igreja, às vezes nós estamos achando que os outros é culpado da nossa fraqueza. Porque essa igreja, porque esse pastor, porque esse irmão, porque não vieram me visitar. E aí a gente transfere a nossa responsabilidade, colocando sobre os outros algo que é nosso fardo, que é nossa responsabilidade. Nós precisamos ser cristãos amadurecidos. Crianças é que são carregadas o tempo todo. Crianças é que precisam receber um chamado de atenção, uma palavra, talvez um grito. Crianças necessitam disso, porque são crianças, não têm responsabilidade. Mas nós, queridos, pelo tempo que nós temos de fé, de conhecimento do Evangelho, não somos mais crianças, somos responsáveis de buscar o nosso alimento, de buscar o nosso sustento, de buscar a palavra de Deus, de nos fortalecer no Senhor através da sua palavra. Você pode dizer glória a Deus, amém? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus. No Salmo 42, no versículo 11, Davi, ele disse assim: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Queria que você repetisse comigo esse versículo nesse momento. Diga comigo: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Diga: ainda o louvarei, pois Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor, que te fortalece, que te renova, que te sustenta e que te faz mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora, irmãos, o que revitalizará a igreja é a pregação centrada no Evangelho. A pregação centrada no Evangelho.
Olha aqui para mim, irmãos. Eu gostaria que vocês me poupassem como pastor, de querer falar para mim de métodos. A igreja precisa desse método, a igreja precisa dessa novidade, a igreja precisa de trazer o fulano para que dê certo, fazer tal programação para que dê resultado. Irmãos, me poupe dessas coisas, me poupe dessas criancices. E também não é seguindo as tendências humanas e ideológicas de nosso tempo que vai fazer a igreja se fortalecer, mas é unicamente a pregação da palavra do Senhor de maneira pura, simples e convicta. Irmãos, a igreja não deve ficar refém de nenhuma ideologia política, nem de direita e muito menos de esquerda. Escute bem o que eu estou lhe falando. Escute-me, homens. Ideologias políticas não são a palavra de Deus. Ideologias políticas não são a palavra de Deus. Pode ter coisas boas, pode ter coisas interessantes, mas a ideologia não é a palavra de Deus para as nossas vidas. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Um homem, um candidato, um político, um governante, também não é o nosso Salvador, também não é o nosso Senhor. O que vai transformar a sociedade, o que vai transformar as vidas, o que vai transformar os corações, é a palavra do Evangelho, é as boas novas de Jesus, é a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, queridos, o que mais nós temos que falar não é de uma ideologia, não é de um método, não é de um homem, não é de uma pessoa. Nós temos que falar de Jesus, nós temos que apresentar a Jesus, nós temos que divulgar é Jesus, nós temos que tornar afamado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a ser uma testemunha de Jesus, em tudo que você puder, da maneira que você puder. Que mesmo quando você não fale de Jesus, mas você apresente um princípio da fé. Mesmo quando você não fale um versículo bíblico, mas você fala de uma verdade da palavra de Deus aos seus ouvintes, às pessoas que estão ao seu lado. Porque Jesus é o centro. O Evangelho é o centro de nossas vidas. A história, o assunto não sou eu, não é você, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor para as nossas vidas. Somente Ele merece a nossa adoração, devoção, fé e amor incondicional em todo tempo e em todo lugar. Sim, irmãos, a igreja deve ter seus métodos, deve preparar sua programação. A igreja deve, através dos seus membros, participar das atividades políticas desse ou daquele partido. Sim, a igreja, pessoas da igreja podem se enganjar nessas coisas. Mas tudo precisa passar pelo crivo da palavra do Evangelho. Escute bem, o que o Evangelho aprova, abraçamos, em qualquer área da vida. O que o Evangelho reprova, rechaçamos, não queremos, em qualquer área de nossas vidas. Amém, queridos? O Evangelho de Jesus é a palavra que nos guia em todos os nossos caminhos. Nos guia no casamento, nos guia na política, nos guia na família, nos guia no trabalho, na profissão. A palavra é o Evangelho, nos guia. Ela é o crivo, ela é decisiva, ela é fundamental, ela é importante. Somente ela.
Nós não nos dobramos à cultura, nós não nos dobramos ao que todos estão falando, ao que todos estão dizendo. Pode nos criticar, pode querer nos colocar de lado, mas nós estamos firmes na rocha da palavra de Deus, do Evangelho, que é a pessoa de Jesus. Isaías diz que Ele é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tem outro profeta que diz que Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. João, lá em Apocalipse, ele diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e é o fim. Jesus é assombroso, Jesus é grandioso, Jesus é majestoso. Você pode dizer glória a Deus, querido. Você pode dar um aplauso a esse Jesus, a essa pessoa de Jesus. Glória a Deus. São Paulo apóstolo, ele nos diz assim, 1 Coríntios 2:2: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nós temos hoje aqui seguidores do Cristo crucificado. Você pode dizer glória a Deus. Eu quero concluir fazendo uma pergunta para você, porque isso define o que você faz, isso define o que você vai fazer na sua vida. E a pergunta é: quem é você? Qual é a sua missão? Em outras palavras, qual é a sua identidade? E aí eu faço uma pergunta consequente: qual é a sua experiência com Jesus e seu Evangelho? A quem você sente mais honrado de pertencer, de falar? A quem você se sente mais pertencente para servir, para agradar, para estar próximo, para falar dele ou dela? Amós, no capítulo 7, no versículo 12 a 15. Depois Amazias disse a Amós, Amazias era um sacerdote do rei de Israel, e Amazias disse a Amós: vai-te, ó profeta, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Amazias não queria que Amós profetizasse em Israel, mas somente em Judá, porque ele dizia: o inimigo vai entrar em Israel e vai levar o rei cativo. O rei não gostava dessa mensagem. O sacerdote ouviu essa mensagem, também não gostou da mensagem, mas era uma mensagem de Deus, e o profeta estava anunciando a palavra de Deus. Então Amazias disse: em Betel daqui por diante não profetizes mais, porque é santuário do rei e casa real. Ele estava dizendo: a sua palavra, profeta Amós, não tem valor aqui, não tem vez aqui. Vai cantar em outro território, vai cantar em outro lugar. Aqui quem canta é o rei, aqui é a cidade do rei. Não queremos você aqui, não gostamos da sua mensagem, não gostamos de você, vai embora daqui. Se você não for embora, você vai morrer, o rei vai tirar a sua vida. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta,
nem filho de profeta. Ele queria dizer assim: eu não tenho histórico familiar de profeta. Eu não sou conhecido como profeta. É isso que ele estava dizendo. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa comum. Então ele disse: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro. Era um vaqueiro e cultivador de sicômoros. Eu sou boiadeiro. Eu sou uma pessoa simples. E eu ainda tenho que cuidar de sicômoros para ajudar na minha despesa. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Eu estou aqui profetizando para o rei, profetizando para Israel, porque Deus me mandou: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós sabia quem ele era. Ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia o que ele devia fazer. Eu não era nada. Eu era um vaqueiro. Cuidava dos frutos, das frutas. E eu estou aqui, não é porque eu estou aqui de gaiato. Deus me mandou, Deus me chamou, Deus me deu essa missão. E Deus foi claro comigo: prega, profetiza a Israel, não é a Judá, não é a outras nações, mas a Israel. Olha aqui para mim, irmão. O que vai fazer você ficar firme, mediante as provas, mediante os confrontos, mediante as crises, é você ter certeza de quem você é em Deus, de quem você é no Evangelho de Jesus, e quem Jesus é para você, e qual é a missão que Deus te deu para você fazer. Porque se Deus nos colocou em algum lugar, se Deus nos colocou para fazer algo, é suficiente, irmãos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há motivos para voltarmos atrás, não há motivos para recuarmos, não há motivo para abandonarmos. Mas como Amós, permanecermos firme no propósito, firme na missão que Deus nos deu. Nós não vamos ser influenciados por alguém, por algo, por uma crítica, por um elogio, por uma remuneração. Não vamos ser influenciados por uma ameaça, por inimigos, mas cumpriremos o chamado. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos: Deus tem chamado a mim e a você para matar a fome e a sede espiritual de muitas pessoas. Não se mata a fome e a sede espiritual das pessoas apenas de cima do púlpito, ou de frente do púlpito, ou atrás do púlpito. Não é em cima, não é atrás. Não se mata a sede espiritual apenas do púlpito, mas a missão que Deus te deu para fazer, aonde você estiver, no seu trabalho, no seu negócio,
naquilo que Deus permitir que você realize, que Deus te chamou para você fazer. Ali você é um instrumento de Deus, irmã Fátima, não só para dar o arroz, o feijão para as pessoas comerem, mas para repartir aquilo que enche o coração, que preenche a alma, que dá sentido à vida, que nos liberta das prisões, das cadeias, que nos dá esperança de vida eterna, esperança de salvação, esperança de justiça e de verdade eterna. Nós somos colocados por Deus para saciar a fome e a sede de muitos ao nosso redor, porque muitos estão famintos, pode ter certeza. Muitos estão sedentos, pode ter certeza. E Deus nos coloca em cada lugar, em cada posição, em cada ponto específico, para que ali nós sejamos testemunhas, influenciadores, pregadores das boas novas, do Evangelho de Jesus. Não deixe o seu assunto com alguém ser apenas sobre o futebol. Não deixe o seu assunto com alguém ser apenas sobre comida ou bebida. Não deixe o seu assunto com alguém seja só sobre estar em forma, seja só sobre essa roupa ou aquela roupa. Você pode conversar sobre qualquer assunto com alguém, mas não se esqueça, ali é um coração sedento, ali é uma alma faminta, e nós precisamos dar a eles o alimento da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode dizer amém, querido? Então não é por fama, por reputação ou riqueza, mas para glorificá-lo, representá-lo como seu servo e como seu filho amado. Querido, talvez você até ontem não fosse ninguém, fosse uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não tinha muitos sonhos, não tinha muitos propósitos. Mas a partir do momento que você nasceu de novo, nasce em você um novo propósito, nasce em você uma missão, nasce em você algo que Deus quer fazer para levar a sua palavra, o seu evangelho a muitas vidas e a muitos corações sedentos. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento.